E aí, gente, era nem Science aqui, a gente vai para aula 43, nosso curso sobre economia. E hoje eu vou falar sobre Quantum Blockchains, não com detalhes, para quem quiser saber mais sobre o tema. Eu escrevi um artigo no fim do livro chamado Inquisitiones ex Natura Volume 2. Então, no link que está no canal, você vou deixar tá na descrição, tu pode ter acesso a esse livro, né, o volume 2. E tem um artigo, acho que de umas quase 100 páginas, com mais de 150 citações no tema, né? Pra mim foi como se fosse, entre aspas, uma tese de TCC nesse tema, né? Então, o que são quanto blockchains? Primeiro, o que são blockchains, né? Porque eu tenho que dar o mínimo, né? O básico. Sou uma blockchain. Eu vou primeiro apenas citar o exemplo do Bitcoin, por exemplo. Pra depois a gente ver essa questão. Então, o Bitcoin, a ideia é bem simples, na verdade. Tu tem transações, nesse caso, mas pode ser aplicado para outras coisas como logística, etc. Mas tu tem transações que elas são acumuladas num ledger. Ledger você pode fazer até no papel, cara. Tu anota transações, então, por exemplo, aqui é transação X1, aqui é transação X2, até XN transações que você tem no seu ledger. Então, são transações que são feitas em relação a uma moeda que ela é emitida, que o máximo é 21 milhões, se não me engano. Como que essas transações ocorrem? Existem diversos modelos de blockchains. Proof of Stake, Proof of Work, Proof of History. A gente vai falar sobre Proof of Work. Todas essas transações, elas são realizadas através de uma mineração, entre aspas, que é basicamente você resolver um problema computacional. E esse problema computacional, ele cresce conforme o número de blocos vai crescendo. Então, ao longo do tempo. Cada bloco são transações, certo? Então, cada bloco são transações. Então, eu tenho aqui X1, tem um bloco encadeado, por isso que é blockchain. Esse negócio de cifras encadeadas já tinha antes dele, né? Mas enfim. X2 até Xn. Opa. Então eu tenho Xn blocos. E a criação deles é ad infinitum, né? Embora não fisicamente seja possível ser infinito. E esses blocos encadeados, eles vão ter, por exemplo, timestamp. Vou colocar em outra cor. Então eles vão ter timestamp. Que eu vou pôr TMP. Eles vão ter uma sequência alfanumérica. Então ele pode ter como é o nome? Uma sequência alfanumérica. Como um SHA-2 da vida. Então tem uma sequência de números que representa aquela transação, né? Entre outros parâmetros associados a cada bloco, como nonce e etc. Então você tem vários parâmetros que cada bloco tem. Tem como você inverter os blocos, tem como você craquear os blocos, todas as transações, que no fim são hashes, né? Então isso aqui é um hash. Tem uma coisa chamada colisões de hashes, que é basicamente, vamos supor que eu tenho bancos de dados de hashes, eu acho colisões entre esses bancos de dados, que eu já vou falar sobre. Se eu achar essas colisões de forma correta, eu vou conseguir subverter a rede, eu vou conseguir dominar a rede totalmente, porque você tem nesse contexto, em relação à capacidade computacional desse sistema, vamos supor que eu consigo subverter todos os hashes aqui. Vamos supor que se eu tivesse 3 blocos. Então eu tenho 3 blocos. Você concorda que com 3 blocos é muito mais fácil eu subverter a rede, né? Com algoritmo para craquear as hashes e etc. Nonce, etc. Do que 150 mil blocos. Ou 1 milhão de blocos. Quantos mais blocos são gerados, mais computacionalmente fica difícil você craquear todos. Se fosse possível. Teoricamente é possível. Tu tem criptografia também. É, nesse caso, tu poderia falar sobre criptografia de curva elíptica, que é o ECC, né?
RSA e etc, ou AES, o grande ponto que não importa que tipo de grafia é usado em diferentes criptomoedas, o ponto é que você pode, nesse contexto de Proof of Work, subverter a rede. Só que probabilisticamente tem até uma equação no paper do Nakamoto. O que ele provou isso, né? Que tem uma distribuição de Poisson, ele provou que quanto mais blocos são criados, mais subverter a rede fica quase impossível. Então, por conta disso, quanto mais blocos são criados, mais difícil fica você pegar 51% da rede. Que fica essa porcentagem de quanto alguém pode dominar a rede são associados aos mineradores, mas a quantidade computacional necessária para você dominar 51% da rede é extremamente alta, né? Então é uma rede distribuída, então você não consegue ter 51%. Você não consegue ter isso. E é uma rede distribuída e descentralizada, né? Você tem vários nodes ao redor do mundo que rodam sem ganhar nada a rede. E tem os mineradores que eles rodam ganhando satoshis, né? A cada transação sendo realizada. Então vocês têm... É que tem o Tor, que nem a Deep Web. Você tem nodes distribuídos, para quem já viu o paper original do Tor, de forma descentralizada, até por voluntários que permitem essa relação. A não ser que você tenha mais de 51% dos nodes, você não consegue saber a localização das pessoas nesse sistema, né? Então é uma rede distribuída e descentralizada. Ninguém domina ela, né? Esse é o propósito do Bitcoin e do Tor. Então talvez o Bitcoin foi inspirado no Tor em alguns aspectos, né? Questão da formatação. Só que não existe só Proof of Work, tem Proof of Stake, Proof of History, Proof of Burn, tem várias formas de consenso. A do Bitcoin é assim, para gerar transações. Então a origem do Bitcoin tem a ver com transações, moedas. É uma moeda que tem uma noção de transações, né? E virou um asset especulativo, mas não era o foco inicial, tá? Não era essa a intenção inicial. Era só uma forma de transações longe do Estado. Essa era a função. Eu creio que ainda é, se você quiser. Agora as pessoas só especulam, aí é problema delas, né? Não era a função original. Bom, dito isso daí, o que são blockchains? São cifras de blocos com N funções. O ledger não precisa ser transações. Podem ser coisas, podem ser, por exemplo, containers num porto. Pode ser um sistema de supply chain, de cadeia de produção de, sei lá, carne. Porque você quer que as transações nesse ledger sejam seguras, auditáveis e que você não saiba quem fez o que nesse sentido. Tu quer criar segurança, né? Nesse sistema. Embora tenha como você saber também. Por exemplo, tem empresas como a Chainalysis que conseguem fazer essa relação, né? Essa identificação. Embora tem redes que são mais tryhard como Monero, né? A Monero ela é bem tryhard. Tem até um algoritmo específico dela. Se você tem um paper que eu vi que se você tem Monero com uma alteração ali no timestamp, que também você tem aqui no Bitcoin, tu basicamente não consegue. É muito mais difícil você identificar a pessoa na conta, né? Enfim, tudo isso depende de criptografia. Então, o Tor, por exemplo, depende de criptografia de curva elíptica. Você acha mapas entre curvas criptográficas, o que é difícil. A RSA, ela depende de você fatorar números primos. Então, para você... Deixa eu trocar de cor aqui. Para você quebrar uma RSA, vou fazer aqui. Tu tem que fatorar números primos. Crivo de Aristóteles, esse tipo de coisa. Você tem que achar... Tem vários algoritmos, né, de fatorar números primos. Mas se sua chave, por exemplo, for de 2048 bits para cima, já fica complexo. 720 já é inseguro. Mas isso daqui já é mais difícil. Internet usa isso. Eu lembro do Call of Duty, cara, tinha uma opção em um dos jogos que você escondia sua chave, por exemplo, de IP. E também relações a isso, mas enfim. E AES, que é uma
Aqui é uma criptografia de chave assimétrica, ou seja, você tem as duas chaves, uma pública e uma privada. Aqui você só abre com a privada, também é uma relação desse tipo. Mesma coisa. E aqui, ECC, criptografia de chave elíptica, é achar curvas elípticas, né? Mapas entre curvas elípticas. Qual que é a questão? Também a gente tem o hashes, né? Então, hashes, seja qual for, SHA-3, SHA-2, enfim. Aqui, colisões entre hashes, que eu já falei. Então, você tem um banco de dados de hashes, você quer achar colisões entre eles. Tem hashes, por exemplo, SHA-1, que já foi, por exemplo, craqueado, né? Então, qual que é a questão? Quando a gente fala sobre quantum blockchains, a gente fala sobre uma relação criptográfica. Porque isso daqui depende de criptografia. Dessas formas de criptografia e outras, mas essas são as principais, que é assimétrica, assimétrica e com base em curvas elípticas. Essas são as principais, mas tem outras. O grande ponto é que elas estarão inseguras caso seja possível criar um computador que use computação quântica híbrida para gerar algoritmos que consigam fatorar menores firmas rápido, por exemplo, ou achar colisões entre hashes. Ok. Quais que são, que é o que a gente quer, né? Os algoritmos que fazem isso, né? Então a gente tem que saber. Vou colocar aqui em cima. Existem algoritmos que fazem isso, será? Da RSA, nós temos... Deixa eu ter que botar outra cor. Deixa eu pegar esse daqui. Da RSA nós temos o algoritmo de Shor, publicado em 1994. Não fundou a computação quântica, mas foi um dos principais que fez ela ter notoriedade, né? Basicamente, é o algoritmo de fatorar números primos, rápido, com uma velocidade, se eu não me engano, de ou log ou a escala de n, de certa forma. Não é isso, tá? Mas é mais ou menos essa é a intuição. É muito mais rápido. E para hashes é o algoritmo de Grover, publicado um pouco depois, acho que 2 anos depois. Eu creio que é 97. Para achar colisões entre hashes. Se esses dois algoritmos forem, ainda não, forem atingidos, né, usando computação quântica, basicamente se subverte o Tor, então a rede da Deep Web, e o Bitcoin, por exemplo, e qualquer forma de criptografia que use isso. Porque tudo em relação à cifra de blocos é criptografia entre os blocos. Então, se você quebra a criptografia, tu quebra tudo. Então, esse é o ponto. Do ponto de vista teórico, a computação quântica é superior à clássica em relação à faturação de números primos e achar colisões de hashes. Em outros problemas, a computação clássica é melhor ou ao mesmo nível. E inteligência artificial também. Em alguns tipos de problemas, a inteligência artificial não é superior a formatações clássicas ou quânticas de realizar isso. Que eu já vou falar sobre. Esses dois algoritmos não são realizáveis no momento. Alguns já disseram que você precisava de 20 milhões de qubits para realizar o algoritmo de Shor, para hackear RSA em tantas horas, em 8 horas. Outros falavam 1 milhão, aí tem outros que diminui. Mas enfim, é uma questão aí que ninguém sabe ainda exatamente quanto é necessário, né, no momento. Então eu vou apagar aqui, pra gente tirar o print agora. Então vou apagar aqui a parte do Bitcoin. E eu vou citar outras questões. Bom, essas coisas não são realizáveis no momento, né? Mas eu quero dar um exemplo do Psyche, uma versão específica do Psyche, que é uma... Tem várias formas, né? Que a própria NIST dos Estados Unidos, que é um do governo, realizou competições de quem poderia criar algoritmos. Por exemplo, a RSA foi criada numa competição de algoritmos. Pelo Edelman e o outro cara ali. Esqueci o nome. Os caras que criaram, né? Mas basicamente, o grande ponto que você tem que entender disso
é que nem sempre um problema computacional ele é tão difícil quanto parece. Então eu vou dar um exemplo da Conta Magazine. Vou tentar deixar o artigo na descrição depois. Eu tô sem computador com internet, né? A internet do meu computador tá pegando. É por isso que eu tô na louça, por sinal. Conta Magazine. É por isso que tá difícil pôr as referências desse curso, né? Depois eu vou pôr em todas as aulas as referências de todo o curso. Que fala sobre essa questão, né? Não é o saque exatamente, mas é uma forma de... É um algoritmo resistente a ataques quânticos a priori e que foi craqueado por um computador, por um notebook. Nem era notebook gamer, notebook simples. Não lembro se era dual core e tal. Um notebook simples em algumas horas. Craqueou o que seria, entre aspas, resistente a ataques quânticos. Qual que era a noção desse problema computacional? Porque tudo que em criptografia tem a ver com um problema que é muito difícil de resolver. Mas se você tornar ele fácil, ferrou. Então o problema era assim: encontrar mapas entre tipos específicos entre curvas. Não é a criptografia de chave de curva elíptica normal, tá? Entre curvas elípticas isógenas. Não, acho que não é isógenas, não. De um tipo de curva elíptica específica. E qual que é a questão? Eles acharam num paper, os caras que hackearam isso, no notebook simples, eles acharam um artigo que basicamente deu pra eles uma fórmula. E esse artigo não tinha nada a ver com computação quântica, porque é um artigo dos anos 90. Eu li no passado, eu já escrevi sobre isso também em livro. E basicamente eles citam um artigo nesse post da Conta Magazine, que por sinal é um jornal acadêmico muito bom. Melhor talvez esse tema, assim, de ciência, biologia e tal. De uma forma simples, né? Todos os autores são acadêmicos, né? E basicamente ele achou nesse paper um algoritmo que craqueava, que achava mapas entre curvas elípticas de forma muito rápida. Então, com computação clássica, num computador que nem roda The Ring, que nem roda Resident Evil 9, Requiem, que não roda GTA V, um computador simples, eles craquearam o que era para ser resistente, não só à computação clássica, mas até à computação quântica, né? Então tu fala, pera, o algoritmo não era para ser resistente até à computação quântica? Como que ele foi craqueado de forma clássica? Aí já tem um problema chamado P igual a NP e P diferente de NP. Já falei um tempo atrás sobre isso já no podcast. O que significa P? P são classes de problemas computacionais que são fáceis de resolver. NP são problemas computacionais que não têm solução, mas que você pode criar um algoritmo para dizer existe uma solução. Como, por exemplo, o problema do caixeiro viajante, dado N cidades, com um orçamento X, você tem que ter um caminhão que percorre as N cidades da forma mais eficiente possível. Quando você aumenta muito o número de cidades, esse problema fica difícil demais de resolver. É um problema também que é aplicado a scheduling de processador. Então é bom para processador, coisa do tipo. Então é um problema que não tem só aplicação para logística, né? Tem aplicação para várias questões. Então tem problemas que são NP complete, né? Muitos problemas. Como 3SIT, SIT, algumas versões do caminho de Hamilton, Tree Graph Coloring, que você tem colore gráficos ali. Enfim, muitos problemas de teoria dos grafos, né? Esses problemas estão conectados, né? Dizem que se você resolver o SIT, que tem a ver com lógica booleana, tu resolve todos os problemas da NP, né? Tem muitos problemas. Só que a questão é, P igual a NP ou P é diferente de NP? Se P for igual a NP, então todos os problemas que a gente sabe que talvez exista, tipo, talvez exista uma versão dele mais fácil de resolver, como esse daqui. Esse problema aqui era pensado que era difícil pra caramba pra resolver. Como, por exemplo, mais difícil que fatorar números primos, talvez. Só que acharam uma forma de craquear.
A única razão porque um problema algorítmico não é resolvido é porque você, assim, não vou dizer, eu vou dizer de forma esdrúxula, né? Mas é porque a gente é burro. Então não tem outra forma de explicar. É, por exemplo, um exemplo no filme, eu vou recomendar um filme agora. Assista esse filme aqui. Tem de graça no Dailymotion, se não me engano. Traveling, só que em inglês. Traveling Salesman, que é o problema do caixeiro viajante, né? Até o Scott Arias aparece no começo, que é um pesquisador famoso nesse contexto. Esse é um filme que leva o nome do algoritmo que eu citei, que é o problema do caixeiro viajante, que ele fala exatamente sobre isso, né? Que o filme é todo numa sala em que pessoas discutem que eles acharam um algoritmo lá específico ali que conseguia que transformou P igual a NP, ou seja, eles poderiam quebrar toda a criptografia do mundo. Eles estavam tem uma questão política por trás, né? Agora que a gente descobriu, não só descobriu, a gente tem um algoritmo que agora resolve P igual a NP. O que a gente faz com isso? A gente deixa no armário e não usa, a gente dá para os Estados Unidos, a gente dá para todo mundo, deixa open source. Como que você faz, né? É uma decisão política que você pode ferrar todo mundo, cara. Tu literalmente quebrou a criptografia da internet. Só que tem um outro lado, né? Se você gera uma P igual a NP de certa forma, tu também pode gerar geração de chaves também de forma muito maior. Então, tu vai gerar chaves aí de muitas vezes 248 bits, né? Então você, não sei se poderia também ter um cancelamento entre aspas, né? Mas enfim, vamos supor que P seja diferente de NP, o que eu não acredito. Por que eu não acredito que P seja diferente de NP? Porque eu creio que muitos problemas que eram NP no passado foram resolvidos para P. O que é esquisito, né? Cara, tem problemas que eles eram. Tem uma classe pior que NP. Então vamos lá. Tem problemas que eles são considerados NP-hard. Então tudo tem a ver com algoritmos aqui. O que é um problema NP-hard? Esse daqui significa que você consegue resolver, né? Todos os problemas se tornam fáceis de resolver. Então você poderia rodar GTA V no PC da Xuxa, no Ultra, com esse algoritmo. Esse é o nível, entendeu? Você rodaria GTA 6 no Dual Core, no Celeron, sem placa de vídeo, enfim. Se P for diferente de NP, significa que tem problemas que não são tratáveis, talvez. Eu acredito no primeiro. Eu acredito nisso. Só que por sinal, tem um prêmio de US$ 1 milhão pra quem conseguir resolver se P é igual a NP ou diferente. Ninguém provou no momento. Agora, NP-hard são problemas que eles... Você não consegue descobrir se tem uma solução rápida. Uma solução P. Então, e tem problemas, por exemplo, que eles são impossíveis de resolver. Por exemplo, deixa eu arrumar aqui. Tem problemas que eles são dados como problemas impossíveis. Tem problemas XP, né? Que são ainda mais tryhard. Mas tem problemas que são dados como impossível. Então eu vou colocar aqui impossível. Quais são os problemas impossíveis? Por exemplo, o 10º problema de Hilbert. Hilbert Tenth Problem. Que é dado uma série de equações diferentinas, você tem que resolver ela com números inteiros. Cria um algoritmo para isso. Não tem solução, né? Quem provou no final foi Yuri Matsevich, com uma série de outros autores como Julia Hobbes e outros contribuindo, Frege, se não me engano. Mas isso provou uma coisa do teorema da enculpatura de Gödel. E também um teorema de Turing, né? Associado a Turing, Alan Turing, né? Que tem problemas que não são impossíveis. Tem números incomputáveis. Por exemplo, uma coisa simples. Existem infinitos números primos, certo? Tu pode computar todos os números primos? Não. Porque você teria que computar infinitamente. Então é impossível. Tem coisas que são impossíveis na matemática de computar. Então isso é claro. Por exemplo, tu poderia teoricamente computar todos os números do universo, perdão, todos os bits do universo, simular o universo no computador. Basicamente tu tem que simular signo Lloyd, né?
pegar aqui. 2 elevado a 90 bits. Se você adicionar gravitão, fica 2 elevado a 120. Esse daqui é do paper do Seth Lloyd. Seth. É fácil de achar no Google Scholar esse paper. É a capacidade algorítmica do universo, né? Uma coisa assim. Deixa eu só arrumar aqui que eu descrevi muito torto. Então, bits, né? Tu pode simular isso? Cara, eu vi um paper de simular. Eu testei no canal já. Simular 3 milhões de partículas. Demorou uma semana num supercomputador. Agora imagina simular todas as partículas do universo. Com base no que se sabe sobre mecânica celestial, física, quântico-relativística, etc. Porque tem uns bagulho que você tem que saber como funcionam as coisas para depois simular. Tu não pode simular, por exemplo, o comportamento da água, se você não souber como a água se comporta, partículas se comportam, etc. Mecânica de fluidos e tal. Então, tem problemas que são possíveis de resolver, que estão dentro da classe P, como por exemplo, não era Sudoku, era esqueci o nome, Shogi. Era Shogi, se não me engano. Que era um problema que ele era considerado NP. Por exemplo, envelopamento de proteínas, você prevê a estrutura de proteínas, era considerado NP. No filme do Trevor Salesman, é citado envelopamento de proteínas como impossível de resolver. E hoje em dia, usando inteligência artificial, algoritmos supervisados, a DeepMind, que é concorrente aí da criadora do ChatGPT aí, da OpenAI, eu prefiro a DeepMind na prática, ele resolveu esse problema com acho que é AlphaFold, né? Então esse problema que era NP foi considerado P. Então tem vários problemas que já foram da classe NP para P. Então isso não faz pensar, talvez P seja igual a NP. P igual a NP hard? Não sei. Agora, existem problemas que são impossíveis de resolver. Para nós seres humanos, né? Creio que Deus pode fazer qualquer coisa, né? Então para Deus P igual a NP talvez, mas para nós seres humanos não sei se tipo do que a gente sabe sobre matemática no momento, não tem uma solução para esse problema aqui, né? Se você resolver, conte aí os caras lá da Millennium Prize que você vai ganhar $1 milhão, né? Então eu creio que P seja igual a NP. Eu creio que é a decisão mais que faz sentido, mas eu creio que isso mostra nossa ignorância, né? Que a gente tem ignorância em relação a resolver problemas computacionais. Somos burros, né? E a gente tem que pedir a Deus mais sabedoria para conseguir achar soluções para problemas que a IA não vai fazer P igual a NP, tá? Impossível. Tem problemas que a computação quântica é melhor, a computação neuromórfica é melhor, a computação clássica é melhor. Então, enfim. Computadores probabilísticos, né? Que é outra questão também. Mas o grande ponto é que isso tudo tem a ver com quanto blockchains, porque a gente está falando sobre problemas computacionais. E quando a gente fala sobre computação quântica, a gente fala sobre um problema que era NP na computação clássica, mas que a quântica pode deixar mais fácil. Então, usando outro hardware, né? Por várias razões, para você pegar para ir terminando, né? Papers como, por exemplo, do Benioff, o algoritmo de Simon e etc. Que eu até vou pôr aqui. Então a gente pode ter também aqui o algoritmo de Simon, que ele prova a supremacia quântica, de certa forma, não em todos os problemas. O Dwight Vazirani também. Então, algoritmos que provam que existe supremacia quântica em alguns problemas. O paper do Benioff também, sobre computação quântica nos anos 80. Paul Benioff. Também falando sobre Quantum Turing Machines. David Deutsch também. Dessa questão que existe sim supremacia quântica em alguns problemas computacionais, não todos. Mas o grande ponto é que tem problemas que a computação quântica pode permitir ficar P. Como, por exemplo, fatorar números primos e achar colisões entre hashes, o que pode ferrar criptomoedas. Quando? Cara, não se sabe. Daqui a 10 anos, 20, 30. Como que eu disse? Isso daqui mostra a nossa ignorância. Então, nossa ignorância sobre ciência da computação, sobre matemática aplicada, sobre matemática, enfim. Por exemplo, esse problema aqui que eu falei sobre curvas elípticas, ele foi resolvido com um paper sobre matemática pura. Então,
Tu achou uma solução matemática, uma equação que resolveu o problema, e os caras aplicou no código, e é isso. Até porque tem uma... como fala? Tem uma relação homeomórfica entre linguagem de programação e matemática, chamada de Curry-Howard Correspondence. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Isso daqui não é em vão. Correspondência Curry-Howard, né? Curry-Howard Correspondence. Então, ela diz que tem uma relação homeomórfica, né? Alguém me corrija se eu pronunciei correto, né? Entre a linguagem de programação, entre lógica, etc, e matemática. Então, enfim, foi isso que aconteceu, né? Você tem uma equação, foi transformada em código, resolveu um problema computacional que era considerado difícil de se resolver, mas na verdade era fácil. Então, talvez todos os problemas sejam fáceis, contanto que você tenha conhecimento suficiente para resolver o problema de forma fácil. Então, né? É que nem tipo optimização de jogos, né? Às vezes tu tem uma solução para otimizar, por exemplo, no Heart of Darkness, né, que é um jogo do PlayStation 1 que eu tava jogando, é muito difícil, né? Ele meio que calculava, estimava probabilisticamente a animação futura do personagem que eu tripulava, etc, para ficar mais rápido a computação, para otimizar o jogo. Então tem várias formas de otimizar que tem a ver com sua inteligência, sua capacidade, né, de resolver um problema computacional. É claro que uma coisa que previne uma coisa de, por exemplo, então significa que tu pode usar qualquer tipo de capacidade computacional para resolver qualquer problema matemático. Isso não é verdade. Porque, para terminar, você tem uma relação termodinâmica na computação de dissipação de energia em hardware. O que significa isso? Então, toda vez que eu tenho um computadorzinho, eu dissipo energia. Até no seu corpo, sua célula também tem um mínimo de energia dissipada por computação feita em relação ao que ela tem que fazer. Por sinal, o nosso corpo ele é uma máquina de Turing, né? Ele é um sistema computacional, querendo ou não. E se eu não me engano, constância de Boltzmann, log 2, alguma coisa assim. Por bit, né? Se eu não me engano. Então isso aqui é o mínimo de dissipação de energia chamado limite de Landauer. Então tu precisa dissipar o mínimo de energia para gerar computação. Então não é que você pode gerar sem energia, sem um processador decente, problemas algorítmicos, né? Tu tem que ter um mínimo de capacidade energética para gerar algoritmos e precisa gerar isso daqui. Isso só significa que você vai rodar rápido isso daqui. Mas ainda você precisa de uma capacidade computacional mínima, né? Na computação quântica, tu tem melhor isso daqui, porque você tem uma computação reversível, né? Computação reversível. O que significa? Eu não vou falar sobre máquina de Turing aqui, mas basicamente tu consegue ir para frente e para trás em relação à computação. E, por exemplo, o próprio DNA ele computa de forma reversível, né? Computação do RNA, etc. O próprio Bennett, num paper sobre o tema, ele fala sobre isso. Sobre computação reversível no DNA, para a translação do RNA. Então, inspirado na biologia, foi visto também que a computação quântica é reversível. Isso significa que ela é abaixo do limite de Landauer. Limite Landauer. O que significa? Que energeticamente a computação quântica é mais eficiente, que você gasta mais energia para fazer a mesma merda, para diversos problemas computacionais. Então, a computação neuromórfica também é mais eficiente que a computação clássica. Eu creio que esse número é para computação. Eu não sei se esse número é somente para computação clássica, porque também tem um limite de dissipação de energia também na quântica, obviamente. Aí você vai para outros limites que eu já falei no curso de computação quântica. Eu não lembro de cor, então os limites ali de capacidade computacional da computação quântica estão no curso sobre computação quântica, no começo, eu acho. Pra se você quer saber, né? Então sempre tu tem que ter uma relação termodinâmica, né? Então seu computador ele precisa de um mínimo de energia para fazer alguma coisa. E esse mínimo de energia demanda uma capacidade computacional mínima, né?
Então a gente vai para uma coisa chamada No Free Lunch Theorem. Estranho que um curso de economia tá falando de um monte de coisa de computação, né? Mas eu disse, né? Esse curso ele é mais computacional. É economia do ponto de vista computacional. Então é No Free Lunch Theorem. Teorema do não lanche grátis. Original na inteligência artificial, né? Basicamente ele diz que você não tem lanche grátis em relação à ciência da computação. Ou a machine learning, etc. Foi aplicado em machine learning. Então o algoritmo de IA ele precisa de um mínimo ali de capacidade computacional para resolver um problema. E quanto mais problemas difíceis a gente vem vendo, você precisa de mais processamento, né? Mais supercomputadores na nuvem rodando algoritmos para resolver o problema, né? Mais cluster ali na Amazon Web Services, que é computação na nuvem, né? Nos servidores da Amazon, para resolver um problema. Então, isso aqui também é aplicado aqui. Então, tu precisa de uma questão termodinâmica do mínimo de energia necessária para resolver um problema, dissipação de energia. Você tem algoritmos que não são realizáveis no momento, e você tem relações de que tem problemas que tu precisa de uma capacidade mínima. É chamado de lower bound isso na matemática aplicada nesse contexto. Tu tem uma lower bound, tu precisa de um mínimo de capacidade para gerar alguma coisa. Tu não consegue com 0 joules rodar 2 vezes 2, que é igual a 4. Por exemplo, computação de matriz é difícil em algum nível. Ele é considerado NP. Tu não consegue rodar uma matriz, uma soma, uma subtração, etc., gerando 0 de dissipação de energia. Tu precisa dissipar energia. Se você não dissipar essa energia, né? Aí vai pra termodinâmica. Se tu não gastasse energia, aí, cara, tu resolveu basicamente a maioria dos problemas do mundo. Mas eu creio que nem o sistema biológico ele dissipa zero energia, né? Então eu creio que não existe lanche grátis em qualquer tipo de computação. Tu precisa dissipar um mínimo de energia. Então seu PS4 tá esquentando, cara, porque ele tá dissipando calor, cara, energia. E essa dissipação de energia, seria bom que não acontecesse. Tu tem reações químicas acontecendo ali, etc. Você precisa dissipar energia, cara. Tem reações catalíticas ali que tá acontecendo, tu precisa dissipar energia. Até por razões, talvez, até de design, aí você vai pro negócio louco aí. Ponto do vídeo, né? Eu falei sobre quanto blockchains, aí eu fui pra várias coisas, mas ponto do vídeo é que existem 2 algoritmos que podem subverter, possivelmente, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, a criptografia de criptomoedas, no longo prazo. Ainda assim não significa que não existam algoritmos que podem resistir a isso. Não significa que os algoritmos que dizem resistir vão resistir, porque basicamente, primeiro, a gente não pode realizar esses algoritmos ainda, e normalmente aqueles que se acham fortes já foram criados por computadores da dual core na casa do cara, por uma resolução matemática encontrada, né? E tudo aqui, criptografia, até naquela, tipo, primeira aula de criptografia básica, tu tem lá a cifra de César, Kaiser Cipher, né? Para resolver aquilo, você tem uma necessidade computacional para resolver. Até no seu cérebro tem o mínimo de dissipação de energia que você precisa para gerar o pensamento sobre resolver um problema. Então, até o nosso cérebro tem dissipação de energia mínima para resolver um problema. Por isso que a gente tem que comer, né? Isso é óbvio, né? Para realizar, entre aspas, computações em relação a pensamentos. Né? Isso é óbvio, né? Não precisa nem assim explicar. Mas o grande ponto é que todo esse contexto ele está inserido em capacidade de quebrar criptografias e na teoria de que elas podem ser realizáveis e que como isso pode afetar politicamente o mundo e a economia global. Tu basicamente não teria segurança na internet, segurança em transações financeiras, em mensagens e etc. Se algoritmos da classe se P fosse igual a NP. Vamos supor que P seja igual a NP, isso não significa que todos os problemas da NP vão ser resolvidos. Então não existe uma one for all aí, pra quem assiste Boku no Hero Academy, né? Não existe um algoritmo para resolver todos os algoritmos. Embora alguns dizem, se você resolver o SAT, tu resolve todos os problemas da classe NP. Não necessariamente. Então, a grande questão é fatorar números primos
e achar colisões entre hashes, né? Se isso for possível, ferrou. No momento, não é possível.